O nosso trabalho é do livro O Estágio como Situação de Aprendizagem, de Zabalza, 2014. Nosso tema é Tipo de supervisão que se estabelece. Essa parte do texto aborda a importância da supervisão do estágio como condição para um estágio de qualidade. A oportunidade de observação nas escolas só pode ser validada como formativas quando devidamente acompanhadas. O supervisor verifica e completa o equipamento técnico dos estudantes, garantindo que alcancem as diferentes habilidades propostas pelo componente curricular, podendo definir seu itinerário e seu referencial reflexivo sobre suas ações. Um estágio deve ser de qualidade, com orientação e acompanhamento, estabelecendo relações e abrindo caminhos. É que em muitos casos em que a supervisão não é autêntica e formativa, o supervisor de estágio deve ter uma formação de qualidade em relação à sua orientação de formação. Ele deve valorizar sua posição de formador e compreender que ele também deve alcançar as competências profissionais que lhe são exigidas. As experiências de práticas correm um sério risco de se restringirem a simples momentos de experiência extra-acadêmicas, normalmente gratificantes, mas com pouco impacto na formação de nossos estudantes. Por isso, é tão importante a supervisão. Por meio dela, se ajustam os propósitos formativos do estágio, se controlam os possíveis desvios do sentido geral do plano de práticas, se potencializa a sinergia entre os diversos envolvidos, especialmente entre coordenadores e estagiários, e se orienta a cada estudante em particular sobre como está enfrentando e vivenciando a experiência. Em relação aos conhecimentos a serem dominados, ele deve saber como orientar seu aluno a respeito da sua identidade profissional e integração nos grupos de estágio, ser potencializador dos conhecimentos dos estagiários através do feedback e práticas atualizadas, oportunizar conhecimentos dirigidos, fortalecimento das relações interpessoais e interprofissionais. Para desenvolver a formação integral dos estagiários, o supervisor deve estabelecer vínculos entre os saberes práticos, teóricos, formais e experienciais, fazer com que o estudante reflita e reconstrua suas experiências, dando maior significado a elas, auxiliar os estagiários a assumirem responsabilidades na prática profissional e ajudá-los a revisar a sua própria prática. São relevantes a função dos coordenadores, a capacidade de uma aproximação diferenciada à formação dos estagiários, adaptando-se assim às condições de diversos contextos e práticas e estabelecendo vínculos entre os saberes teóricos e práticos, formais e experienciais, articulando sessões de trabalhos, permitindo que o intercâmbio entre os estudantes e a reconstrução coletiva de saberes surgidos da experiência, auxiliando então os estagiários a assumirem responsabilidades na prática profissional. A formação de supervisores e coordenadores está orientada a reforçar sua capacidade para organizar e gerir as práticas de maneira que propiciem aprendizagens relevantes por parte dos estudantes aos quais atendem. O diário de bordo entra como um recurso importante para os registros das atividades observadas no estágio, pois permite que o estudante registre suas observações, busque uma teoria para relacionar com a prática observada e reflita sobre ela, repensando sua prática pedagógica. Ao fazer o diário de bordo, temos a oportunidade de repensar aquilo que foi vivido na prática. Muitas vezes podemos repensar outras maneiras de se impor em determinada situação. E com isso, o supervisor de estágio é muito importante, pois ele pode nos ajudar a ter ideias de como melhorar esse processo. O estágio é um momento muito importante na vida acadêmica do estudante. Porém, quando vamos à prática, a campo, sabemos que muitas vezes falta esse contato com o supervisor, pois o mesmo tem que atender muitos estudantes ao mesmo tempo. E aí, no momento de mediar as situações, acaba que o estudante não consegue um contato direto com o supervisor, ou também naquele tempo que ele gostaria. Bom, um exemplo prático
do supervisor de estágio é o professor regente. O professor regente, ele ajuda muito, porque ele consegue passar para os estagiários a sua prática, ele consegue mostrar como que deve ser feito, ele consegue fazer com que a gente amplie os nossos horizontes e as nossas visões até de como não fazer a nossa prática, né? É claro, a gente não pode falar para ele se isso está certo ou errado, mas a gente já consegue analisar, isso eu não faria na minha prática, ou isso eu faria. Ele também passa a experiência que ele tem, mostra situações. Quando acontece alguma coisa com a gente pode levar para ele e ele, se já viveu aquilo, consegue passar. O que ele fez naquela situação, como que ele agiu sobre e qual foi o resultado. É muito importante ter um supervisor de estágio, porque até o estagiário não se sente sozinho, a gente consegue se sentir mais seguro.